Então, pessoal, vou responder essa pergunta aí que me fizeram, para contar a minha experiência, né, do meu perinatal aqui, se eu fiz perinatal com OB, ou OB, que é obstetra, ou midwife, perguntaram. Então, para quem não sabe, o que é midwife? Midwife é a parteira obstetra. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, que eu fiz uma entrevista com a minha doula, que muita gente confunde o que é doula, o que é midwife. Muita gente, quando eu falo que eu tenho uma doula, fala, ela vai fazer seu parto, mas não vai ser o médico e tal. A doula não faz parto, a doula tá lá no meu vídeo explicando, eu fiz entrevista com ela, a gente fala um pouquinho sobre perinatal, sobre as diferenças entre midwife e doula, etc. Mas a midwife é uma profissão aqui, elas têm que estudar, não sei se é 4 anos, 5 anos, para poder ser um midwife, que é a enfermeira obstetra do Brasil, como se fosse uma enfermeira obstetra, ela é a parteira. E ela faz pré-natal de baixo risco aqui. Quando é alto risco, é o médico que faz, obstetra. Aí muita gente aí no Brasil, né, por causa da cultura também, acha estranho. Fala assim, nossa, mas você tá fazendo com midwife, não tá fazendo com... a parteira? Nossa, tem um preconceito, assim, com parteira, né? E aí acha que nós não tá fazendo com médico, mas as midwives são altamente qualificadas. E assim, elas estudam, sabe? Assim, enfim. A minha experiência foi o seguinte, eu comecei a fazer pré-natal com obstetra. E aí eu não tinha médico de família, porque aqui, como eu expliquei também nesse vídeo lá que eu tô entrevistando a doula, aqui você pode fazer pré-natal com o seu médico de família, se ele fizer. Às vezes ele encaminha para um outro médico de família que faz só pré-natal. Mas ele continua sendo seu médico de família, mas eu não tenho médico de família aqui, como eu falei pra vocês aqui já em outros vídeos, que aqui não é fácil, não tão fácil assim de ter médico de família. Você tem que esperar abrir vaga e tal, então assim, tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem médico, só indo nessas walk-in clinic, que é essas clínicas normal, que atende cada hora que você vai a um médico, enfim. E aí você pode fazer o pré-natal também com obstetra, quando o obstetra tem vaga. E no caso eu não tinha aqui, eu moro em Lenle, eu procurei a maternidade lá aqui do hospital, que tem uma equipe de obstetras, acho que são, se não me engano, 10 obstetras. E aí eles estavam aceitando paciente, eu não tenho médico de família, perguntei, tem como fazer meu pré-natal? Tem. Aí eu comecei a ir lá nessa clínica fazendo com obstetra, porque no início eu tinha meio que um pouco dessa preocupação aí com midwife, porque a gente não tá muito acostumado no Brasil, né? Então, a gente tá muito centrado aí no Brasil na figura do médico, e eu também sou médica. Então, assim, eu acabei escolhendo ir pro médico, e eu tinha também uma visão mais, assim, medicalizada do parto, não tanto quanto antigamente, porque mesmo com essa gestação, mas há anos atrás, eu já fui uma pessoa que falou que era muito, muito, assim, medicalizada mesmo, e já cheguei a falar, não, que eu vou ter parto cesárea, que parto normal não é normal, não, que não sei o que, e tipo, não vou, pra que sentir dor, não sei o que tem cesárea. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente, tipo assim, e tenho até, e depois que eu assisti, então assistam aquele documentário O Renascimento do Parto. Nossa, gente, aí que eu vi, assim, tanto de coisa que a gente vivencia e coisa que eu experimentei, que eu vi, né, durante na minha graduação também, com relação ao tratamento da mulher, ao parto, né, ao desrespeito que muitos da minha classe, infelizmente, tem sim, que os médicos, das atitudes que hoje eu não concordo, e hoje eu tenho, assim, meio que vergonha, sei lá, eu peço perdão para mim mesma, para os pacientes, para as pessoas que passaram pela minha vida, se eu não tratei, apesar de que eu não era obstetra, eu fiz pré-natal, fui uma médica que fiz pré-natal quando eu trabalhei com medicina da família, mas com o pensamento que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu acho que eu faria de forma diferente, que hoje eu enxergo mais de forma humanizada. Eu não tenho mais esse pensamento de achar, tipo assim, que eu faria cesárea, por exemplo, sem indicação, né? Que bom que existe tecnologia, que existe recursos para quando precisa, mas na maioria das vezes não precisa, e a gente precisa tratar com respeito a mulher e tratar, ela é a dona do parto, né? Ela faz o parto. Tem um ditado que fala assim, a mulher ela pare com o médico, sem o médico e apesar do médico. Tá. Então, voltando pra minha experiência. Eu comecei a fazer o pré-natal lá com o obstetra. Só que
eu não estava me sentindo confortável, porque eu achava as consultas, como é consultas aqui no Canadá, muito rápidas na maioria das vezes, para qualquer médico que você vai. Eu achei a consulta muito rápida, eu não achei que eu não tinha tempo de discutir, de perguntar, eu não achei que eu estava envolvido na minha vida, a pessoa, e que eu ia parir com uma pessoa estranha. Porque, pelo fato também, às vezes, de ter uma equipe cheia de médico. Quando a pessoa, às vezes, só tem um médico, né, um obstetra, ou um médico de família fazendo pré-natal com ela, às vezes o médico de família já conhece o paciente e tudo, tem uma relação médico-paciente melhor, né? E aí a pessoa se sente mais confortável. No meu caso, como cada vez que eu ia era um médico diferente, tudo, não é que aquele médico seja ruim, eu nem cheguei a conhecer. À medida que o tempo foi passando e eu fui me entregando mais para o pré-natal, fui estudando, lendo livros, vídeos, e me abrindo mais, me apaixonando mais por essa questão do parto humanizado, do parto romantizado. Sim, eu, Mariana, tenho essa percepção, pode ser que você não tenha. Então não estava condizendo para mim, fazendo sentido para mim permanecer naquela relação que eu estava tendo médico-paciente. E aí eu resolvi mudar para midwife, porque eu comecei a conversar com outras pessoas e pessoas que estavam fazendo com obstetras em midwife e que tiveram experiências nos dois, que tiveram parto com um, com o outro, e eu fui vendo muitas histórias positivas, e eu adquiri mais confiança de perder esse preconceito que a gente tem com relação à parteira, com a enfermeira obstetra. Aí foi quase mais de 30 semanas que eu mudei pra midwife, tá? E eu tô gostando muito, a minha experiência tá sendo muito boa. Eu tenho consultas longas, tenho tempo para tirar minhas dúvidas, para conversar. E mesmo vocês pensam, nossa, mas ela é médica, tem dúvida? Tem. E à medida que quanto mais você estuda, mais coisas você quer saber, você tem coisas para conversar. Aí eu vi que eu tinha coisas, eu vi que eu queria conversar, eu vi que eu queria, sei lá, enfim, não sei explicar, mas a gente conseguiu ficar 1 hora na primeira consulta. A segunda consulta minha foi 1 hora também, depois foi 45 minutos. E a midwife, ela pode fazer o parto tanto em casa, para aquelas pessoas que escolhem ter parto em casa, quanto no hospital, não tem nada a ver. Você vai pro hospital e você chama ela, né, quando tá em trabalho, quando tá na fase ativa do trabalho de parto, que ela vai, né, assim como o médico também. E aí, no caso, por exemplo, no meu caso que tem doula, por exemplo, eu vou pro hospital, aí vai estar eu, meu marido, e não, agora não pode entrar muita gente por causa do Covid, né? Eu, meu marido, a doula que permite, e a midwife. E aí, qualquer coisa que a midwife tiver uma dúvida, alguma coisa, né, se ela vê que tá fora do alcance dela, ela chama o médico, entendeu? E eles trabalham em equipe, é uma equipe, entendeu? É um time. A midwife resolve quase tudo para praticamente quase não precisa, né? Para natal de baixo risco, que elas atendem, elas dão conta de tudo, entendeu? Então, eu não tenho preocupação nenhuma quanto a isso, sinto bastante segura. Como várias mulheres daqui, várias pessoas que eu conheço, inclusive a maioria, fazem pré-natal com midwife. Como o sistema de saúde funciona aqui de uma maneira que às vezes o médico, infelizmente, precisa atender rápido e tal. Não é porque às vezes ele quer, né? Não é, às vezes o sistema força ele a ser assim. E às vezes o médico gostaria realmente de ter mais tempo e de criar um vínculo, mas infelizmente às vezes não é possível, sabe? Como aí no Brasil também acontece, às vezes no SUS, de alguma coisa que a gente não tem tempo, a gente tem que correr pra poder dar conta do recado e tal. E, infelizmente, né, isso deixa a gente mal. Muitos médicos às vezes se sentem mal também com isso. De eu querer ser melhor, eu queria estar fazendo um trabalho melhor e não consigo, sabe? E aí às vezes isso causa uma frustração também no profissional. A gente sabe como que funciona aí no Brasil também, e eu também já trabalhei na medicina da família, trabalhei em urgência e emergência do SUS, e essa questão de cumprir meta também na medicina da família, né? Tem que cumprir metas, enfim. Mas eu estou gostando muito da minha experiência com midwife, e vamos ver como que vai ser tudo, né? Espero que meu parto, estou pedindo muito a Deus e orando e preparando meu psicológico para poder ter um parto natural. E que hoje eu falo que é natural, né, que é fisiológico. Nós somos animais, gente, nós temos, como um instinto animal mesmo, igual eu te falei pra vocês ontem, que eu estou nessa fase de nesting, de super,
tô super hyper, né? Hiperativa, com energia e tudo. E eu tava lendo no meu livrinho de grávida, né? Que isso acontece porque é um instinto animal mesmo. Como o animal, o gato, o cachorro prepara pra parir também, ele limpa as coisas e tal. A gente tem essa questão inconscientemente, né? Não é todas as mulheres que têm, mas inconscientemente muitas mulheres passam por essa fase de nesting, que é preparar o ninho, que é organizar, que é limpar tudo e tal, pra receber o filho, né? E quanto mais você se torna um animal, quanto mais próximo de um animal, né? Mais aquele parto vai ser fisiológico e natural, porque você tem que agir, você não pode agir com medo, contraindo, porque você tem que relaxar para poder parir, né? Vamos ver, né? A gente não para ainda não. Mas que Deus abençoe, que corra tudo certo. E se eu precisar de intervenção, de médicos, né? Graças a Deus existem, né, hoje recursos para quando precisa, que esses recursos sejam usados, mas tomara que não precise. O que acontece? É um processo natural e que da mesma forma que a gente não controla, por exemplo, a gravidez. A gente consegue controlar que o útero está crescendo exatamente tantos centímetros por dia. Não, os órgãos simplesmente mudam de local, né? Eles se movimentam aqui, o útero cresce, as coisas acontecem aqui na sua pelve, as articulações elas relaxam, né? Os ligamentos relaxam por causa dos hormônios que estão sendo produzidos, dos estímulos que estão acontecendo aqui. Isso acontece e nós estamos preparados para isso, é parte da nossa fisiologia, né? Você não tem que ficar da mesma forma que a gente faz cocô, a gente faz xixi, faz parte da nossa fisiologia. A gente está preparado para isso, nosso corpo foi feito para isso e foi feito para parir também. Então, ele está preparado, os hormônios e todos os estímulos que ele vai receber, as substâncias que vão ser produzidas ali na hora para estimular o parto, a dilatação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que sirva de informação, de inspiração para muitas mulheres, né? Para vocês que moram aqui no Canadá, para vocês que pretendem engravidar, para vocês que estão na primeira gestação, estão perdidos aqui com o sistema de saúde. E deixam perguntas aqui para que eu possa fazer outros vídeos, contar mais sobre a minha experiência para vocês. Se inscrevam no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e bora ser feliz. Tchau!